sobre diversidade by design. Vem pra cá, Carol Dibi. Bem-vinda, Arena. Obrigada. Me ouvem bem? Sim. Fique à vontade, arrase. O palco é todo seu. Obrigada. Boa tarde a todos e todas e todes que estão aqui hoje. Primeiro eu quero pedir desculpa por não corresponder à expectativa da minha foto de perfil, porque 2 anos atrás, na pandemia, foi a última vez que eu tirei uma foto corporativa para os eventos. Então, desculpem se eu não corresponder, tá bom? Bom, gente, eu sou a Carol. Como o Fê falou, eu tô à frente hoje da estrutura de SD da DOC, que é uma empresa de tecnologia para serviços financeiros, e uma das pautas que eu lidero lá dentro é o assunto de diversidade. E com base um pouco nessa experiência que eu tenho tido nesse último ano e com base nas experiências que eu tive na carreira quando o assunto era diversidade, eu trouxe aqui um papo, uma proposta para a gente falar sobre diversidade sob uma outra ótica. Eu não vou falar sobre treinamento, engajamento, vieses inconscientes na preparação das pessoas que trabalham com a gente para perceber os vieses, mas eu vou falar um pouquinho sobre praticidade para a gente dar velocidade nas transformações da empresa, tá bom? Bom, vamos lá. O que todo mundo já sabe sobre diversidade? Nos últimos anos, se vocês repararem o movimento que as empresas estão fazendo, diversidade passa a ser um assunto muito comentado. Há poucos anos atrás, eu lembro que eu precisava falar ou convencer alguém do board ou de uma linha mais executiva sobre a importância da diversidade. Hoje, o cenário muda. A gente tem que questionar por que a gente não fala disso, não falava sobre diversidade antes, por que a gente demorou tanto tempo para falar sobre o assunto. E as pessoas que estão nas posições executivas, nos boards, já perceberam isso. Perceberam tanto que elas já sabem que diversidade não é só a coisa correta a se fazer do ponto de vista de justiça social, mas é a coisa correta a se fazer do ponto de vista de negócio. Ambientes diversos são mais inovadores. Pessoas se engajam mais com as companhias que são mais diversas e inclusivas. A gente tem uma taxa de redução de turnover muito menor quando a gente compara essas empresas com outras que não têm práticas tão estruturadas de diversidade. Já foi comprovado por algumas pesquisas que até a lucratividade das empresas e a sua capacidade de criar novos produtos quando comparado às outras empresas também é maior quando a gente está num ambiente diverso. Bom, se a gente está falando de negócio, que é uma língua, né, que toda pessoa executiva consegue entender, fica um pouco mais fácil da gente conseguir ter recursos, investimento, tempo e energia nas companhias para que a gente consiga avançar com essa pauta. E eu trouxe aqui um cenário. Eu sou a doida da numerologia, já vou avisando, porque para falar de diversidade eu aprendi que a gente precisa falar de números. Então eu trouxe aqui um cenário só para a gente entender como esse tema virou importante para os negócios. Em 2022, está estimado que as companhias de maneira global vão investir mais ou menos 9 bilhões e meio de dólares em programas de diversidade e inclusão. Esse valor vai chegar em quase 16 bilhões até 2026. Essa é a projeção, né, que essa última pesquisa trouxe para a gente. Dentro das companhias, 76% delas falam que diversidade é um tema importante e relevante. E 97% das companhias em 2021 falaram que tinham um planejamento para investir em diversidade e inclusão. Olha só que coisa doida. A gente sai de um patamar de convencimento e quase um processo de evangelização das pessoas que já trabalhavam com diversidade há um tempo atrás, para um processo do negócio estar quase que em apuros, né? Pedindo para que a pauta de diversidade avance, porque as empresas já perceberam que se elas não se posicionarem, se elas não evoluírem e não se tornarem maduras nesse sentido, o negócio está perdendo, do ponto de vista de reputação, do ponto de vista de pessoas, de capital humano, né, de capital intelectual e de mercado. E aí, com todo esse investimento, eu trago mais um pouco de numerologia. 9 bilhões e meio de investimento, globalmente. Só que tem alguma coisa que está acontecendo que não está fechando a conta. Quando a gente olha para o cenário atual, tá bom? Dados das últimas pesquisas relacionadas a 2021 e projeções também 2022. 65% das pessoas nas organizações
dizem que a sua liderança não promove um ambiente inclusivo. 65%. No Brasil, menos de 5%. Menos de 5% no Brasil de pessoas pretas estão em funções executivas ou em board. Quando a gente olha para mulheres racializadas, menos de 1%, 0,03%. 5% das empresas no mundo, todas as empresas que declaram que têm diversidade como pauta, programa e estratégia, estão tendo sucesso com as suas ações. Alguma coisa não está fechando. Dinheiro, a gente está vendo que agora tem. Estruturas de diversidade estão sendo criadas, mas o ritmo ainda não está acompanhando a boa intenção. Tem algumas causas aqui que eu trago, podem ser as causas possíveis desse descompasso com a intenção e a velocidade. Quando a gente olha para as principais práticas hoje dos programas de diversidade ou da estratégia de diversidade das companhias, a gente tem algumas coisas que chamam a atenção. 75% da liderança ainda está no nível muito básico, quase que incipiente, sobre a pauta de diversidade. Eu estou falando de letramento racial, estou falando de letramento e diversidade de maneira geral, eu estou falando de promover um ambiente seguro e diverso. 17% das empresas hoje tem uma pessoa, né, que tem como premissa e como responsabilidade a pauta de diversidade no nível executivo. Só 17%. 26% das empresas estipularam metas em diversidade e inclusão. De novo, a doida da numerologia. Se a gente quer avançar e a gente não tem métricas e metas, como é que a gente consegue medir o avanço? 65% das empresas não têm programa estruturado de diversidade e inclusão. O que elas têm? Ações spot, ações pontuais. É o mês Pride, aí tem uma palestra uma vez no ano, 2 vezes, porque eu quero mostrar que eu estou preocupado ou preocupada com o tema, mas eu ainda não tenho um roadmap, eu não tenho uma estrutura de qual é o caminho, o que vai acontecer quando eu chegar de fato no mais pleno possível de espaço de inclusão e diversidade. Mais de 50% das pessoas que trabalham, estão relacionadas à pauta de diversidade e inclusão nas empresas, não tem suporte, não tem endosso, às vezes não tem, inclusive, recursos para tocarem esses programas. Então, de novo, esse recurso, ele muitas vezes está pulverizado em ações um pouco mais de marketing, comunicação, uma coisa mais spot, mas não é um recurso direcionado para um programa de maneira estruturada. Qual que é a conclusão que a gente chega quando eu olho toda essa numerologia e tudo que está acontecendo nas companhias? As empresas estão montando, ou já montaram a sua estrutura e a sua estratégia de diversidade, muitas vezes, para que ela só exista. Porque se o cliente ou a cliente está me cobrando, a pessoa colaboradora está me cobrando, as lideranças um pouco mais engajadas começam a questionar, o meu candidato ou a minha candidata cobram, eu preciso mostrar que eu estou fazendo alguma coisa. E aí, eu entendo onde que está o erro da maioria das empresas que não estão avançando hoje em diversidade. Você não pode olhar para a diversidade como uma pauta, como uma vitrine. Você tem que olhar para a diversidade como um processo. Então, a diversidade ela precisa existir para funcionar, não existir para ser divulgada. Tá bom, Carol, muito legal. Eu vivo isso na minha vida, na minha empresa. Você está falando que eu já percebi, que outras pessoas, né, já sabem. Vou jogar um balde de água fria em vocês? Vou, porque a gente está aqui para provocar um pouco sobre essa discussão. Eu não sei quantas pessoas aqui já tiveram contato nos últimos meses ou no último ano com pessoas da companhia que estão trazendo, né, como eu falei, treinamentos de vieses, letramento racial. O que acontece? Quando você faz isso, você tem uma pequena parte do processo de mudança para, de fato, transformar a sua empresa como uma empresa inclusiva, porque a gente está falando de engajamento, sensibilização, conscientização. Mas a gente está num nível ainda muito conceitual, porque a gente tem um gap entre a pessoa tomar a consciência dos comportamentos, dos viés existentes, dos preconceitos existentes e mudar o jeito dela agir. Tem o gap. Eu não saio de um treinamento
né, sobre viés num dia, e no dia seguinte eu já estou operando, eliminando qualquer viés nos meus processos. Eu preciso ter um treino para isso, eu preciso incluir nos meus processos algo que me direcione, né, a olhar para o viés de uma maneira consciente. E aqui que eu trago para vocês, pode ser um pouco controverso, é que antes da gente conseguir mudar as pessoas, a gente precisa mexer nos processos. Por quê? Do ponto de vista mais racional, você consegue mudar os processos com maior velocidade, desenhar os processos com uma estrutura que promova mais diversidade, que seja uma estrutura mais inclusiva, num ritmo muito maior, num ritmo diferente do que uma pessoa que sai do estado ainda, né, de não consciência sobre o seu papel do ponto de vista de diversidade na companhia, até agir de maneira intencional. Quando a gente mexe nos processos, a gente acaba fazendo com que as pessoas tenham posturas, atitudes e tomadas de decisões, de fato, menos enviesadas, e a gente consegue também a promoção e a aceleração do ambiente mais diverso a partir dessa ótica. Então, o que eu trago aqui é, para que a gente consiga mudar crenças e comportamentos, a gente precisa também mexer no processo. Uma coisa não pode esperar a outra. Eu não posso esperar o letramento de diversidade da minha companhia inteira para depois virar a chave nos processos. E é uma proposta de uma tentativa aqui de um framework sobre o que seria mexer nos processos e quais processos e sobre qual ótica que eu trouxe aqui para compartilhar com vocês. De novo, números. Vamos usar dados e métricas, olhar para todos os processos de gente da companhia e buscar nesses dados onde existem possíveis tratamentos de não equidade, de não inclusão e que não promovam a diversidade. Como é que está o seu funil de seleção? Em que momento as pessoas dos grupos minorizados estão parando no seu processo seletivo? Elas se candidatam? Elas pelo menos acham que aquele lugar, né, que você trabalha, que você lidera, é um lugar que ela cabe ali dentro? Ou elas nem estão chegando no processo? Quando você olha para a sua avaliação de desempenho, você está priorizando um determinado grupo por conta de alguma crença enviesada, por uma tomada de decisão enviesada, ao invés de você ter um tratamento justo, olhando sob as mesmas perspectivas, né, de entrega, comportamentos dessas duas pessoas, ou não? Eu estou deixando o aspecto subjetivo, né, delimitar a minha tomada de decisão. Então, a primeira coisa é, olhem os seus dados, olhem o mapa de diversidade, olhem todos os dados em todos os processos, olhem a parte de gap salarial, olhem o funil de seleção, o turnover, olhem o processo de avaliação de desempenho. Aí vocês vão encontrar possíveis pontos, né, de desfoque do que seria uma empresa com processos mais inclusivos. Depois que a gente olha o número e a gente tem algumas dicas de quais são os grupos que podem estar sendo prejudicados por conta desses processos, a gente olha o processo. Então, no meu processo seletivo, se eu descobrir que eu estou priorizando, por exemplo, né, homens brancos, cis e tudo mais que a gente já sabe que é o considerado padrão, e eu não estou priorizando, por exemplo, mulheres, eu vou falar de mulheres em tecnologia, que é uma das coisas que eu convivo diariamente. O que está acontecendo naquele processo seletivo? É a maneira como você publicou a vaga? É a maneira como você descreveu? São as perguntas que você está fazendo? Você não tem critérios objetivos para avaliar aquela mulher? Você pesa mais a mão quando você está entrevistando uma mulher, porque ela tem que dar 2 vezes, 3 vezes mais do ponto de vista de esforço e conquista em relação ao homem? Não sei, mas se você não tem uma estrutura, né, de processo de seleção racional e que elimine vieses, isso pode estar acontecendo na empresa. Então, diagnosticar os processos, encontrar falhas. E para encontrar falhas, você precisa ter um grupo multidisciplinar para conseguir te dar esses feedbacks e insights de onde que estão os problemas, de onde que as pessoas não estão se sentindo convidadas a estar naquele ambiente. Depois a gente fala sobre, uma vez que eu entendi qual o processo que não está favorecendo esse ambiente de diversidade, é como que eu desenho um novo processo. E a partir desse novo desenho, como é que eu faço as pessoas operarem nesse processo sem precisar ficar falando para elas todo o tempo?
você está fazendo esse processo de seleção para promover mais diversidade para a nossa companhia. Vou agora falar para você como a diversidade é importante, por isso que a avaliação de desempenho tem que considerar que a mulher, quando volta da licença maternidade, contribuiu. Você não precisa fazer esse tipo de discurso se todo o seu processo está modulado para evitar vieses. Então você começa a modular comportamento a partir de um processo racional e estruturado que vale para todo mundo. Ah, Carol, mas a pessoa ela não chegou no nível da consciência? Ainda não. Mas a gente está fazendo algum tipo de avanço para mudar alguma coisa de maneira mais substancial. Pode ser que o nível de consciência versus a velocidade do processo vão se encontrar lá na frente. E a rotina e o processo estabelecido ajudam isso a acontecer. Depois, uma coisa que muitas empresas não gostam, mas eu considero essencial é metas de diversidade. E a meta de diversidade, vejam só, é para a companhia. Você não coloca uma meta de pessoas pretas em 3 anos, mulheres em 2 anos em cargo de liderança, se você não responsabiliza as pessoas que estão envolvidas diretamente para que isso aconteça. Então, você estipular uma meta e achar que o time de diversidade, se é que a sua estrutura é só de diversidade apartada, uma pessoa vai ser a salvadora da pátria e vai fazer aquela meta acontecer, não é realista. Toda liderança tem responsabilidade e precisa, né, acontecer esse processo de calibrar, quando a gente fala de metas, como é que eu readequo e calibro, do ponto de vista de reconhecimento, as pessoas que estão agindo em favor da diversidade e da inclusão. Então, quando a gente está falando de diversidade, vocês podem perceber que basicamente a gente está falando de ferramentas e processos de negócio, né? A gente não está falando de nada muito diferente, a gente não está reinventando a roda. Um outro ponto que é bem importante, e esse eu aprendi na prática, pela vivência. Normalmente, quando a gente se envolve, né, e percebe a importância da diversidade, o quanto a gente está longe disso nas companhias, acontece da gente misturar um pouquinho, né, a paixão pelo assunto, o repertório pessoal com o negócio. E aí a gente vira uma militância e entende a militância como algo positivo para disseminar a pauta, mas a gente não tem aliados e aliadas. Então, uma das piores coisas que a gente pode fazer quando está falando de diversidade é não envolver o grupo maioritário na conversa. Porque aí vão começar a surgir preocupações sobre discriminação reversa, perdas de privilégio, insegurança sobre o lugar dessas pessoas na companhia. Se eu estou falando de diversidade, todo mundo tem que estar à mesa, inclusive as maiorias. E elas têm que entender e compreender qual que é o processo e importância delas nesse diálogo, nessa discussão. A gente isolando o que é considerado hoje o padrão normativo, né, de pessoas, a gente não está sendo diverso. E a gente não está sendo empático. Porque, como qualquer ser humano, essas pessoas também têm suas preocupações e seus receios quando ouvem a gente falando, né, sobre vagas afirmativas, sobre programa de desenvolvimento. E eu? O que vai acontecer comigo? Vou perder meu lugar? Então, a gente precisa dialogar com essas pessoas também. Um outro ponto muito importante é olhar para os seus processos, olhar para a maneira como você trata as pessoas de uma maneira não igualitária, mas de uma maneira que tenha equidade. O que é isso? Considerar que eu preciso fornecer o melhor cenário para desenvolvimento e crescimento da pessoa na minha companhia, considerando que as pessoas partem de lugares diferentes. Então, o que adianta eu forçar a barra para contratar uma pessoa para uma cadeira de liderança, quando o repertório dela, às vezes, de fato, pode ser um repertório diferente de um outro candidato ou candidata? O que eu vou fazer para ela permanecer na cadeira? Porque só contratar e não ficar não adianta. Como que essa pessoa vai se desenvolver? Né? O que a gente entrega de valor para ela? Ela não pode virar um token daquele perfil minoritário na nossa companhia. Por último, penúltimo, transparência agressiva. O que é transparência agressiva? Não é para sair batendo nas pessoas, não é nada disso. Se a gente fala que as pessoas precisam de um ambiente de confiança e que as pessoas hoje não percebem que os esforços de diversidade estão dando frutos, a gente precisa comunicar isso de maneira transparente, de maneira intencional. Então, se você está trabalhando gap de salário, se você está trabalhando
pessoas em posições X de tecnologia, de liderança, seja qual for, você precisa dar visibilidade do que está acontecendo, do cenário atual e quais foram as transformações. E não é só disponibilizar a informação, é fazer com que as pessoas consigam acessar a informação de uma maneira muito prática. Então eu não vou deixar lá num dashboard que ninguém acessa, eu vou divulgar. Eu vou falar na newsletter, eu vou falar nos meus canais de comunicação interno, eu vou falar nas redes sociais para as pessoas candidatas que eu estou pronta para recebê-las. E por último, aprender com os erros. A coisa mais difícil e mais conflitante quando a gente fala de diversidade é que todos nós temos medo de errar. Porque a gente está falando de outro ser humano. E quando eu parto de um lugar diferente da outra pessoa, não tem como eu acertar em 100% dos casos. Eu preciso ter uma escuta ativa, uma escuta empática para construir a melhor solução, o melhor caminho. Errar faz parte do percurso. Se você se coibir do erro, você não tem aprendizado. Então, aceitem o aprendizado, os tropeços, como uma oportunidade de aprender e fazer um processo de inclusão e diversidade muito melhor. É isso, gente. Muito obrigada.